E daí, pessoal, saudade de casa. Eu também tô. Isso aqui era um lugar muito sonhado pela gente. E se você nasceu em Blumenau, você sabe o que esse teatro aqui significa, o que o Teatro Carlos Gomes significa nessa região toda. Isso aqui com certeza é um lugar onde muita gente sonhou, onde muito artista sonhou, onde muito diretor sonhou. E os sonhos sempre tiveram a ver com a arte. Né? Sonhos normalmente são sobre o futuro, apesar de a gente já ter visto sobre o passado e acordado com o presente. Mas hoje eu quero falar sobre esperança, sonhar no futuro. E aqui eu vou começar com um trecho da Bíblia aqui em 1 Coríntios, versículo 2, capítulo 2. Ele escreve, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado pela maneira que o Senhor fala com a nossa mente. Muito obrigado por esse Espírito que o Senhor colocou dentro de nós. E aquela velha criatura que um dia eu já fui, morreu, e hoje Cristo vive em mim. Hoje o Teu Espírito habita em mim. Hoje eu sou um contigo. Hoje eu sou um com cada um dos que estão produzindo aqui dessa banda. Eu sou um com quem está assistindo. Assim que ele aceite, Jesus, a graça, a Tua salvação. Receba o Espírito Santo nesse processo. O Teu Espírito. Somos um só Espírito. Em nome de Jesus. A gente tem falado bastante sobre sonhos, sobre cérebro, sobre consciência, sobre a maneira que os sonhos se organizam durante a noite na cabeça e a maneira que os sonhos são gerados no nosso imaginário. E a maneira que a gente sonha porque era uma promessa daquele Espírito Santo que desceu sobre os discípulos naquela casa como um vento impetuoso, como línguas de fogo sobre eles, e tinha as promessas de que os filhos e filhas profetizarão e que eles teriam sonhos e visões. Cara, e é exatamente disso que fala Dreams and Hopes. Conforme o tempo passa, a minha notícia triste, que me machuca bastante esse tempo, o nosso mentor, Ricky Williams, pastor Ricky Williams, lá da Mosaic, na Califórnia, ele está com o Senhor, ele foi levado. e às vezes a gente pensa, tipo, aquele meu mentor que estava conduzindo a gente para o futuro, ele morreu. Isso aqui é bem parecido com outro texto, outro livro da Bíblia que começa com Moisés, meu servo, é morto. Mas de repente a gente percebe que a gente pensava que iam criar o futuro no qual a gente daria sequência, eles se vão e o futuro cabe para nós. O futuro acaba ficando com a gente. E o futuro ele precisa partir de uma ideia concreta de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, nem na mente do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse texto continua, ele fala: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois isso são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. É muito importante a gente saber o que a gente quer e por que a gente quer o que a gente quer e o que a gente vai fazer sobre isso. A gente tem entendido toda a soberania de Deus, a maneira que Ele cria o universo e que Ele cria todos os futuros possíveis e Ele deixa para a gente tomar escolhas que são o ato mais espiritual que a gente pode fazer. A gente decidir o futuro que a gente quer. E hoje eu te pergunto, que mundo você vai criar? Qual que é o futuro, um mundo tão caótico que a gente tem vivido, que a esperança não vai existir enquanto ela não existir para todos? Isso está completamente correto. Isso está completamente correto. Esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus é um futuro que a gente não consegue imaginar. A abrangência do amor de Deus que acontece nisso. Eu amo esse outro texto aqui, em Efésios, se tiver com a tua Bíblia para você abrir, no capítulo 2, a partir do versículo 11, que ele fala sobre a nova humanidade em Cristo. Deus tem sonhos muito amplos, Ele tem sonhos assustadores para nós. Ele fala, portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, eram separados de Deus e chamados em incircuncisão pelos que se chamam humanas. Você era chamado de desviado por aquele que era religioso, chamado por aquele que era religioso. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade da igreja, sendo estrangeiros às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, daquele que estava longe, daquele que estava perto de Deus, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a vocês a paz que estava longe e a paz para os que estavam perto dele. Pois por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para tornarem morada de Deus por seu Espírito. Todos os sonhos que a gente quer ter para construir esse mundo que a gente quer, esse mundo que a gente deseja um dia ver, eles têm muito disso, daquilo que Deus afirma, que o mundo conheceria Ele conforme a gente amasse uns aos outros. A gente tem visto nesse tempo todo que alguns perderam emprego, alguns perderam sua esperança, algumas empresas faliram e a gente entendeu que era um momento de inspirar você a sonhar de volta e puxar de uma gaveta antiga um sonho para poder viver ele a partir de agora. E às vezes, quem sabe, aquilo que era um intuito, ele estava sendo uma trava para aquilo que você vai construído desde que você nasceu. Quando a gente tenta reconhecer o que é um sonho, o que é um sonho de Deus, a gente tem essa dificuldade, porque como um sonho que vem da minha alma, um sonho que vem do Espírito de Deus.
E aqui ele começa dicas muito mais profundas para nós, que sonhos que vêm de Deus aproximam pessoas. Sonhos que vêm de Deus, eles não só são legais para você mesmo. Na verdade, desde que a gente conheceu Jesus, a gente passou a viver para o próximo. Então, quando o meu sonho se coincide com o benefício de servir alguém, é a partir daí que a gente está muito mais próximo de toda aquela igreja que Jesus idealizou lá atrás, e gerar um futuro que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. O que é muito necessário em meios religiosos é nova ordem mundial, Illuminati, seja o jeito que for, a narrativa que preferir. Mas hoje eu vejo que, na verdade, existem tantos candidatos a ser essa nova ordem mundial. Não é uma coisa tão organizada assim. São diversos poderosos pelo mundo inteiro que querem aumentar seu poder, que é muito natural para o homem caído. O homem caído, ele precisa do poder porque ele é inseguro. Ele precisa do dinheiro porque ele não tem esperança. Ele precisa subjugar pessoas porque ele não acredita. Ele precisa roubar porque ele não acredita que ele é capaz de produzir. E ele precisa encontrar no próximo alguma característica na qual ele possa esmagar esse próximo, para que ele se faça maior. Ele pode encontrar alguém que tem uma cor de pele diferente da dele e usar isso como subterfúgio para começar a destruir a vida dele. Aliás, isso é completamente diferente nos nossos tempos. Quando a gente vê essa escalada do racismo, onde detalhes de uma humanidade tão diversa que Deus criou começa a ser usado para procurar o que eu tenho de diferente com você, para ver aonde que a gente pode brigar. Na verdade, Deus tem muito mais íntimo que a gente procurar em cada um as coisas que a gente tem em comum e celebrar as diferenças. As diferenças foram feitas para serem celebradas. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente está isolado em pessoas que só têm a mesma característica que a gente não é a expressão total da imagem de Deus. A gente é simplesmente uma parte da imagem de Deus, e a gente coloca o todo de Deus naquela parte da imagem, e a partir daí a gente criou um ídolo. Então, muito de todo ele vem da idolatria humana, onde, sem querer ou querendo, o homem se coloca no lugar daquele que merece ser adorado, e só aquele que tem características parecidas comigo pode merecer ser adorado. Em Marcos 3, 24 e 25, ele diz: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. E o que parece ser uma tragédia, muitas vezes ele é só um terreno que já está sendo aplainado e pronto para começar a se construir um novo futuro em cima disso. Porque são exatamente essas conversas que a gente precisa ter. A gente precisa ter essas conversas para criar um futuro de esperança. Um futuro de esperança não quer dizer um futuro onde a igreja manda na cidade. Não se trata disso. Um futuro de esperança, ele está característico onde diferentes pessoas fazem parte do mesmo espírito. Onde todos são um, porque tem um espírito que os unifica. Não existe esperança no mundo onde as coisas são fáceis. Quando a gente vive dentro da zona de conforto, a esperança ela nem existe, ela nem precisa ser invocada. Na verdade, a esperança ela volta a ser um conto de fadas.
Sendo que não existe nada mais real do que a esperança que é Cristo em você, que é Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você é a esperança para tanta gente. Se Ele está em você, e você continua vivendo por si próprio, para si próprio, preocupado com o que vai vestir, o que você vai comer, quem sabe precise rever os sonhos e ver se os sonhos que a gente tem realmente são de Deus. Quando a gente fala sobre conversas, eu amo pregar, eu amo a palavra de Deus. Mas eu sei que o que transforma pessoas não são pregações. O que transforma pessoas são conversas. O que transforma pessoas é você se jogar para a empatia, de conhecer alguém, de ouvir um ponto de vista diferente, de entender que é outro e que você pode ser um com esse outro que é diferente que você. É de você se imaginar nos sapatos dele, mas também de saber que você nunca vai conseguir se imaginar completamente no lugar onde ele está se você não conviver muito com ele. Todo aquele com quem a gente não convive, a gente passa a ter insegurança. E todo aquele com quem a gente convive, a gente passa a ter liberdade e alegria de estar por perto. Então, se você ouve essa pregação que está aqui, e você não se junta num grupo de pessoas para conversar sobre isso, me desculpe, mas ela não valeu nada. O que transforma as pessoas são as conversas, são as conexões que a gente tem uns com os outros, porque no fim das contas, tudo aquilo que a gente faz como igreja precisa ter objetivo de conectar pessoas. Ele precisa. O futuro que a gente precisa criar, ele passa pelo crivo da verdade. Não tem como alguém entrar na INC percebido. Quando pessoas entram aqui e sentem que elas foram percebidas por mim e por você, elas não foram percebidas em nenhum lugar às vezes. Nenhum lugar percebeu elas. Algum só vão perceber pessoas que tragam algum tipo de benefício. Ninguém vai saber o que acontece com o outro sem conversar com o outro. Aquilo que acontece na mente do homem, só o espírito daquele homem sabe. Mas aquilo que acontece na mente de Deus, só o Espírito de Deus sabe. E é esse Espírito que hoje habita em mim e habita em você. Quando a gente vai tentando entender sobre o que são os sonhos de Deus, a gente não consegue fugir do Apocalipse. E é engraçado que no Apocalipse todo, ele fala aqui, eu amo esse texto aqui em Apocalipse 7:9, que João, quando ele estava isolado na ilha de Patmos, ele estava presidindo. Ele fala, depois disso, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, todas as nações diante do trono, segurando palmas. Isso aqui é aquele mesmo texto que a gente usou na Páscoa, que ele fala sobre palmas, né, no domingo de Ramos, onde ele fala que a característica do céu é todos os povos, tribos e raças e línguas. Essa é a característica principal. Eu lembro quando muito tempo atrás eu sonhava em ter haitianos no coral da igreja. E eu não imaginava a dificuldade que eu teria para isso acontecer. E realmente não consegui fazer acontecer. Mas não é colocar uma característica de multiculturalidade como um alvo daquilo que a gente faz, mas isso deveria ser o resultado da igreja, do que está agindo. Onde ela começa a ter muito mais interesse e voracidade para aquele que é diferente, e a gente entender que o nosso amor ele precisa ser focado sempre no diferente. Aquele que é parecido, você vai amar naturalmente, vai ser muito mais natural de amar. Mas aquilo que faz o mundo perguntar que tipo de humano você é porque você que tem Jesus, você tem a capacidade única de amar
o inimigo é aquele que te persegue. Mesmo quando está na situação mais frágil, você consegue discutir, você consegue conversar, você consegue amar aquele que persegue, você consegue orar pelos que estão atrás. Empatia é um superpoder que você pode ter. Empatia é algo que cabe ao homem natural, mas quando você é imbuído da mente de Cristo, isso é tão maior. Que tipo de mundo você quer criar? Para onde vão os nossos sonhos do futuro? Que tipo de esperança que os sonhos do futuro vão criar? Essa esperança é baseada no quê? Eles são sonhos de um sonho de riqueza, um sonho de independência financeira? Será que o sonho de uma carreira onde eu tenha segurança, onde eu não vou perder mais o emprego? Será que o sonho ele está focado em coisas que Deus já te prometeu que Ele faria e que Ele daria? E a gente não está simplesmente pedindo de novo coisas que Deus já te deu há muito tempo. E nós tomamos diversas decisões arriscadas enquanto igreja. E eu amo porque o risco ele é um ambiente da fé. E não existe motivo nenhum no mundo para aquele que é cristão, para aquele que tem o Espírito de Deus, para aquele que é seguidor de Jesus, dele se abater pelo medo. Mas nós tomamos decisões na vida sem saber o que o futuro tem para nós, sem saber o que vai acontecer. Às vezes, cristãos eles sempre esperam que alguém venha com uma palavra e te diga o que você deve fazer. Que alguém venha com uma profecia, acha que profecia é isso. Sendo que todos os futuros Deus já criou. Então qualquer palavra profética que você disser, ela está inclusa em alguns desses futuros que Deus criou. E às vezes numa ideia fatalista a gente pensa que aquele que profetizou um futuro e ele não aconteceu é um falso profeta. Você tem o poder de declarar a vida e a morte. E a própria Bíblia diz, depois desse versículo, declare, escolha então a vida. Declare vida. A gente não sabe que futuro, o que vai acontecer, a gente não sabe as outras oportunidades que vão aparecer depois. Mas eu digo para você que nesse projeto, eu quero estar pela vida inteira. A minha vida inteira é entregue nesse projeto. Porque ele é focado em pessoas. Onde existe uma frente para servir, saiba que enxergue que dentro daquilo existe a oportunidade de conectar com pessoas maravilhosas. E no fim das contas você descobre que os talentos e os dons que você tinha que te estavam para fazer aquilo, gente para te conectar com outras pessoas e te permitir servir. Te permitir servir. Eu sou voluntário em igreja há pelo menos 25 anos. Só que com a igreja no cinema, eu estou há 4 anos como pastor e voluntário. E voluntarismo é exatamente esse poder da igreja, esse poder de tudo aquilo que a igreja é. De pessoas fazendo voluntariamente trabalho para outras pessoas, no qual não tem nenhum resultado próprio. Não tem nada que volta para si. E se tiver algo que volta para si, quem sabe tudo aquele resto já caiu por terra, todo o valor daquilo que estava sendo feito. E para fazer tudo isso que a gente sonha, acredite em mim, vai precisar de muito voluntário. Para construir sonhos, eu não estou falando simplesmente de sentar junto, de orar junto, eu não estou só falando de sonhar junto, mas eu estou e você pegar cada oração que você fez e transformar em ações, sabendo que o futuro que a gente precisa, a gente vai ter que construir ele.
O futuro que Deus tem para você, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, ele precisa ser construído com intencionalidade. E cada um desses relacionamentos, você vai ter que lutar por cada um deles. Eles não vão simplesmente surgir automaticamente, ou que você vai delegar para algum pastor ou para algum líder, para que ele gere o relacionamento para você. Os voluntários são o movimento de toda a igreja. Quando a gente se junta com um grupo perante Deus, coisas incríveis começam a acontecer. Quando a gente começa a trabalhar um pelo outro, enxergar no outro o melhor que ele tem, tirar dele o melhor que tinha dentro dele, para que ele possa se enxergar e aquela velha criatura se via capaz de fazer nada, hoje ele sabe que ele é capaz, porque ele tem irmãos que colocaram ele no lugar ideal para que ele tivesse toda a energia, no centro da vontade de Deus, servindo outras pessoas. Quando a gente está servindo, a gente sempre está preparado para aquele momento que parece que Deus não age. Quando eu não estou preparado para aquele momento que parece que Deus não está agindo, eu não fiz minha parte. Eu sei que muito daquilo que é Deus agindo é coisa que algum voluntário fez. É algum detalhezinho muito caprichoso que alguém gastou tempo para fazer e de repente eu sinto naquilo o amor de alguém por mim. E quando eu sinto o amor de alguém por mim, Deus se torna visível. Deus se torna visível através do amor. Não é simplesmente sobre, eu senti alguma coisa acontecendo. Mas nós estamos todos juntos. Eu não sei para que esse futuro vai nos levar, mas eu sei que a gente vai estar junto. Eu sei que você vai estar próximo de outras pessoas, gerando relacionamento através do serviço. Tendo que o reconhecimento de alguma pessoa por aquilo que você fez, ele é válido. E quando eles agradecem para você, eles estão louvando a Deus. E você pode aceitar aquilo que eles trouxeram, sabendo que tudo é dele, por meio dele, para ele. Não existe como eu amar Deus sem ser amando pessoas. E se o meu sonho do futuro ele não envolve criar um futuro melhor para os outros, provavelmente ele não é um sonho de Deus. Nós queremos mostrar para o mundo que Deus é real. E a única maneira de fazer isso é através do amor. O amor faz coisas. O amor, ele não é um sentimento de se sentir. Esse é um arrepio que você pode sentir num show, que você pode sentir num filme. Eu estou falando daquele sentimento que te compele a fazer algo por alguém. É aquele que quando alguém faz algo por você, que alguém se dedicou, que alguém queimou, que alguém ofertou de maneira gigantesca, com superpoder, com muito dinheiro, com muito suor. Isso é amor. Isso é amar pessoas. Eu acredito que a gente está limitado dentro do que a gente vai fazer conforme o nosso limite de amor por pessoas. Quando o meu amor é até aqui, é até ali que eu enxergar o futuro daquilo que Deus tem para nós. E o último texto, finalzinho de Apocalipse, quando ele fala sobre todo o sonho de Deus. Esse livro maravilhoso, lindo, que pessoas adoram ver as partes trágicas dele. Mas eles não percebem que depois de cada tragédia contada existe uma promessa. É, quem sabe, um dos livros que mais tem promessas de Deus. Sobre aquilo que Deus vai fazer para você, que vai fazer na minha vida. Mas em Apocalipse 21:2, depois de milênio e toda aquela coisa, ele fala: então ouvi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu lembro quando eu estava vendo um pastor sobre isso daqui, que ele parecia não fazer muito sentido, que o mar já não existia.
Mas ele me lembrou que esse livro foi escrito isolado na ilha de Patmos. Quando ele estava naquela ilha, o que separava ele de todos os relacionamentos era o mar. Sim, eu estou falando desse Deus que o sonho dele é quebrar as da inimizade, de quebrar que separam pessoas dos outros. Quando é quebrar as muralhas de separação, se chama amor. Não existe como chegar de Deus, que é o sonho de Apocalipse 21, 22, que é a concretização, porque Deus ele criou todos os futuros para você escolher, mas ele já definiu o final. Ele já definiu o final de todas as coisas, o final é bom. Você sempre vai ter mais uma chance e ele nunca vai te abandonar, independente das circunstâncias. Ele tem preparado para você um novo céu e uma nova terra. Coisas muito maior do que o olho possa ver, o ouvido ouvir, ou entrar na nossa imaginação. Muito embora a gente tenha a mente de Cristo, a gente não consegue imaginar quão grande é o sonho de Deus para mim e para você. Então, nesse tempo de oportunidades da gente resetar a vida, de começar as coisas de volta, a gente tem que saber que esse futuro, ele não vai vir sozinho. Ele não vai acontecer automaticamente. Ele não vai acontecer por acidente. Ele precisa ser criado. Que esse futuro ele seja criado através do amor, através da empatia, através de conectar-se com as pessoas, de gerar novas pontes, de sentir-se atraído e compelido por aquele que é mais diferente de você. Onde você vai conhecer características de Deus que você nunca percebeu. Onde você se levantar como voz de justiça por aquele que não tem voz. E de você entender e compreender que muita gente tem um problema na humanidade e não tem poder para resolver ele. E outras pessoas que têm poder e não têm o problema, então ele não gasta tempo para resolver esse problema. Então ele não vai nunca chegar nesse futuro onde Deus já nos mostrou que todos os povos, línguas, nações vão estar reunidos no mesmo lugar, em um só espírito. Enquanto existir essa divisão. Isso não vai existir nunca. E se você não levantar a tua voz e não usar todos os poderes e influências que você tem, os menores e os maiores, para poder ser a voz desses que não têm voz. Para poder erguer o fraco, para poder erguer o oprimido. Isso é amar cada um deles. E eles vão enxergar Jesus em você. É mesmo você ver alguém na manifestação do lado contrário e você sentir amor e empatia por ele, e entender que ele pensa diferente, mas que não é a diferença que caracteriza aquele que é seguidor de Jesus. É o amor que caracteriza aquele que é seguidor de Jesus. Ele vai sentir em você uma liberdade que ele vai querer questionar. Que liberdade é essa que você tem? Como é que você não é preso por essas narrativas? Como é que você não é preso pelos medos que foram colocados na gente? E você não é. E para você que ainda não experimentou dessa liberdade toda, eu quero hoje te convidar a você dar um passo de fé, você cruzar a linha da fé. E você declarar junto comigo que aquilo que Jesus fez na cruz vale para você. Que você não precisa comprar isso, que você não precisa fazer absolutamente nada para merecer. Porque todo o mérito é dele. Então eu quero que você feche os teus olhos. E você repita junto comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E numa oração tão simples, o grande sonho de Deus para a tua vida já começa a se desenrolar na frente dos teus olhos. E você vai ser transformado de dentro para fora, porque já existe um Espírito em você. É o Espírito de Deus. É esse que traz a mente de Cristo. É esse que traz os sonhos para o futuro que Deus tem para você. Para o melhor dos futuros que Deus tem para toda a humanidade. E a gente vai poder restaurar essa nova humanidade
vai poder criar, gerar essa nova humanidade preparada para novos céus e uma nova terra, num Deus que faz todas as coisas novas. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado porque o teu sonho se cumprindo e se realizando na vida de algumas pessoas. Como ele se realiza todos os dias, através do mundo todo, nessa família que nunca parou de crescer, que é a família dos teus filhos e filhas, dessa que é a verdadeira nova ordem sobre a terra, a ordem dos filhos e filhas de Deus, a ordem de Melquisedeque, daqueles a quem o Senhor fez reis e sacerdotes sobre essa terra, de todo povo, língua, raça, nação, para que a gente seja um debaixo de Ti, e que isso seja a nossa principal característica, de ouvir, de empatia, de receber, de ser uma voz de justiça para um mundo de esperança no futuro. Muito obrigado porque você é capaz disso e de infinitamente mais, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter seguido toda essa nossa série Dreams and Hopes, ter enxergado em você coisas novas e coisas velhas, empoeiradas no fundo de um armário, sabendo que Deus valorizou cada mundo de esse futuro, ele é possível. Mas não canse nunca de ser a voz daqueles que dão a empatia, frutos do Espírito de Deus sobre a tua vida. Seguir toda essa... E continue conectado com a gente. Porque se em um momento a Inc Blumenau fez diferença para você, saiba que cabe a você fazer diferença para alguém. Isso jamais será feito sem muitos voluntários totalmente idealistas e que acreditam no amor. Beleza? Então, galera, até depois.